YouTuber de hoje, vamos falar sobre a Lei 9455 de 97, a Lei da Tortura. Eu falo muito da Lei da Tortura quando lá em Penal Geral estou explicando sobre a tipicidade, o que é tipicidade. E por que isso? Porque, como nós veremos a seguir, a tortura, existem 6 tipos de tortura. Alguns delas são crimes próprios, outros crimes bipróprios, outros crimes com finalidade específica. E se não estiver completa a tipicidade, não há tortura. Aí, às vezes, eu faço uma história mirabolante na aula, uma história bem pesada. O que fizeram? O que essa pessoa, os alunos na hora respondem? Tortura, tortura. Não é tortura, meu amor, porque não coube na tipicidade da tortura. Bora lá, então. Da onde vem a tortura? A tortura, primeiramente, prevista lá na Constituição Federal, no artigo 5º, nos incisos 3 e inciso 43. Na verdade, é um mandado de criminalização. Ela manda que o legislador faça a lei da tortura, porque ela dá parâmetros, ela dá balizas, dizendo que é um crime inafiançável, é um crime insuscetível de graça ou anistia, diz que a pena é de reclusão. E aí vem o legislador em 1997 e então faz a Lei 9.455, a Lei da Tortura. Tortura, como já tinha dito, a própria Constituição diz inafiançável, não cabe fiança, o que não tem absolutamente nada a ver com ser ou não possível a liberdade provisória, né? Tudo bem com isso. E também não é possível graça e anistia. Pois bem, quais são os tipos de tortura? Primeira tortura é a tortura prova. Quem viu o filme lá do cidadão que bota o saco na cabeça do outro e diz, fala, não é lá atrás o cabo de vassoura. Quem não viu esse filme ou quem nunca ouviu falar, Tropa de Elite, o que é aquilo? Aquilo é tortura prova. Eu torturo alguém para que alguém me dê alguma declaração, me fale sobre alguma coisa. Lembrando que essa tortura prova eu posso ir lá no processo penal e usar não só ela como prova ilícita, como as derivadas dela, pela teoria do fruto da árvore envenenada. Todas as provas que advieram dessa prova ilícita, que é a tortura, também serão, né? A nulidade das provas. Beleza. A segunda é a tortura crime. Eu torturo alguém para a prática de um crime. Lembrando que a pessoa que praticou o crime, como ela o fez mediante tortura, ela não vai responder por esse crime, né? Ela foi um mero meio. Já a pessoa que torturou responde pela tortura e pelo crime cometido. Tudo bem? Tortura discriminatória. Essa daqui despenca em prova, porque aqui na própria lei diz que a discriminação para a configuração da tortura é somente quanto à raça ou religião. Raça ou religião. Então vamos ver agora, pode ser a pessoa é homofóbica e torturou a pessoa. Não tem tortura, porque é ou raça ou religião. Tudo bem? É o tipo específico, a finalidade específica, em razão da raça ou religião. Tortura prova, eu torturo alguém para conseguir alguma declaração. Tortura crime, eu torturo alguém mediante violência ou grave ameaça, infligindo na pessoa sofrimento físico ou mental para a prática de um crime. Tudo bem? Então, vendo que tem uma finalidade específica nesses que eu falei, para conseguir a prova, para conseguir o crime, em razão da discriminação de raça ou religião. Pois bem, já a tortura castigo, ele é um crime bipróprio dentro da tortura, porque quem comete ele é quem tem poder, guarda autoridade sobre a vítima, e a vítima é aquela que está sob o poder, guarda autoridade do agente. Então é um crime bipróprio, e ela serve tanto como castigo, para castigar quando a pessoa faz alguma coisa, quanto para prevenir alguma coisa. Aqui a gente vê casos horrendos, né, de babás torturando crianças, de cuidadores de idosos torturando idoso que fez xixi na cama, por exemplo. E aqui nessa tortura castigo é interessante porque há também violência ou grave ameaça impingindo na vítima, e aqui tem a palavra intenso sofrimento físico ou mental.
Então, aqui nessa tortura, castigo, é a única que existe a palavra intenso. Para ser configurada a tortura, eu tenho que conseguir comprovar que a vítima sofreu um intenso sofrimento físico ou mental, tá? A próxima é a tortura preso. Esse aqui é um crime próprio, porque apenas é próprio a vítima, é o preso ou a pessoa submetida à medida de segurança. E aqui não é só o policial que vai fazer essa tortura, é qualquer pessoa que vai impedir, então, violência física ou grave ameaça contra o preso, pessoa presa ou submetida à medida de segurança, certo? Já a última é a tortura por omissão. É uma omissão imprópria, mas aqui a tortura prevê o tipo, por causa do princípio da especialidade, usaremos a lei da tortura e não a omissão imprópria que está lá no Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º. Não usaremos. Por quê? Porque existe uma tortura omissiva imprópria na própria lei da tortura, tá? Enquanto lá no Código Penal o garantidor vai responder pelo crime que aconteceu e responde pelo crime em si, como se tivesse praticado o crime. Aqui na lei da tortura, o legislador foi bem mais brando, bem mais ameno e deu uma pena de detenção de 1 a 4 anos para aquele que, devendo agir, não agiu, se omite, ou aquele que deveria investigar uma tortura, não o fez. Certo? Esses são os 6 tipos de tortura que a gente encontra na lei. Bom, na própria lei de tortura, existe a majorante. A majorante vai aumentar a pena de 1/6 até 1/3 quando for praticado por um agente público, quando for praticado contra gestante, criança, adolescente, idoso, deficiente ou maior de 60 anos. Ainda aumenta esse mesmo patamar de 1/6 a 1/3 quando for praticada a tortura mediante sequestro. Tudo bem? E a qualificadora da tortura? A tortura é qualificada, ou seja, tem novos patamares de pena, quando resulta dela lesões corporais graves, daí é de 4 a 10 anos, e se resulta a morte, a pena fica de 8 a 16 anos, tá? Eu preciso muito que vocês saibam diferenciar a tortura com resultado morte, que é um crime pré-ter-doloso. O agente pretende a tortura e a vítima morre. Pois bem, aqui é um crime pré-ter-doloso, tá? A morte não é querida pelo agente. Diferente do homicídio qualificado pela tortura, que o agente pretende a morte da vítima e o meio que ela vai usar para isso é a tortura, tá? Essa é uma grande diferença. Falei da diferença, então, da omissão imprópria da lei da tortura para a omissão imprópria do Código Penal, porque aqui prevista pena menor, né? A tortura é um equiparado hediondo, lembrando os equiparados hediondo TTT, tráfico, tortura e terrorismo, né? Então, tudo aquilo que tem os crimes hediondos também tem na lei da tortura, por exemplo, a prisão temporária de 30 dias, a progressão de regime, o percentual é diferente. Tudo o que incide num crime hediondo incide na tortura, que é um crime equiparado a hediondo. Tudo bem? Últimas informações dessa lei é que a extraterritorialidade é incondicionada, ou seja, não tem condição, não é imposta condição nenhuma para que a lei penal brasileira incida numa tortura acontecida fora do Brasil envolvendo brasileiros, ok? E, por fim, a consequência da tortura. A consequência da condenação. Aqui, gente, quando eu falo é condenação com trânsito em julgado, tá? Condenação que não é mais modificável, já transitou em julgado. A perda do cargo público, se for um agente público, e a interdição para qualquer cargo público pelo dobro do tempo da pena. E pasmem, essas duas consequências da condenação são automáticas, ou seja, o juiz não precisa nem falar delas na sentença.
elas já são impostas. A perda do cargo e a inabilitação para qualquer cargo ou emprego público pelo dobro do tempo da pena aplicada. Então, se tem uma tortura com resultado morte, que o juiz foi lá e deu a pena de 10 anos, além do agente público perder o cargo, ele fica 20 anos impossibilitado de assumir qualquer tipo de cargo público. Entenderam a tortura? Sim? Belezinha? Tudo certo? Nos vemos no próximo YouTuber. Beijo!